Olá, amigos autoespectadores, estamos de volta para iniciar o nosso quarto e último bloco, Relação da Indústria com seus clientes. Amigos, existe um mantra no mercado de que os consumidores gostam de ter opções. Escolhe o produto, escolhe a marca, escolhe até o jeito de ser atendidos. E isso faz cada vez mais sentido no mundo em que o cliente pode combinar diferentes caminhos de compra. Pesquisa online, fecha o pedido pelo celular, retira na loja, recebe em casa. Enfim, a gente vive claramente a era do Omnichannel, onde a experiência é do cliente e não do canal. Porém, quando olhamos para a realidade do nosso setor, a história ainda é um pouco diferente, né? Há quem prefira o atendimento no balcão, aquele vendedor que conhece o histórico do carro, aquela conversa olho no olho. Ao mesmo tempo, cresce um público também que quer rapidez, quer autonomia e disponibilidade 24 horas. Como é que vocês enxergam esse cenário e qual o equilíbrio que vocês consideram ideal entre loja física e canais digitais na jornada do cliente de mobilidade? E eu acrescento mais um pedaço aqui. Vocês acreditam que esse equilíbrio tende a se consolidar? Ou a gente ainda vai ver muita transformação no caminho nesse processo de comprar e receber produtos e serviços de mobilidade? Bom, como nós falávamos nos canais de vendas, a grande aposta hoje é a expressão digital, né? Tanto físico quanto digital. Quem escolhe na jornada de compra se vai no físico ou vai no digital e quando vai é o consumidor. Então, o melhor que as marcas fazem é dar os dois canais plenos, porque hoje em dia também tem muito canal digital que você só configura o carro e aí manda lá o seu contato para o vendedor, na verdade, te chamar. Isso não é uma compra digital, isso é só uma configuração. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de informações, os vídeos em YouTube e TikTok, passam muita informação sobre os carros. Então, a gente viveu, né, recente, no lançamento da marca chinesa que eu participei, uma experiência de ter 20% de consumidores que deram o sinal do Mercado Livre, da loja digital do Mercado Livre, sem ter tido contato com a loja física ou com o carro. Só vendo reviews do YouTube, deram um sinal, sabendo que se eles desistissem da compra, o dinheiro voltava em 24 horas. Consequência disso, quando chegaram os carros de test drive, que era um pré-lançamento, vinham para fazer test drive. Ninguém pagou o restante do valor do carro sem ter dirigido antes, claro. Mas foi muito curioso, né, ver essas pessoas fazendo já essa pré-reserva no ambiente digital, como foi citado aqui também, pós-pandemia, entrou em todos os canais de comunicação e de vendas. Então, sim, eu acho que as montadoras têm que oferecer um canal de ponta a ponta. Hoje, você aprova o financiamento do carro em canal digital dentro da concessionária. Não tem dificuldade nenhuma de fazer o financiamento do carro no canal digital que você em casa. E da mesma forma, você tem experiências que avaliam até teu carro usado. Depois vai ver fisicamente, se confere com as fotos que você postou do seu carro. Então, você já tem uma pré-cotação do seu carro usado. Então, todos os pontos que você tem da loja física, sim, eles podem ser articulados. Mas eles não substituem. E cada consumidor, dependendo da idade, da experiência, do desejo, do segmento, da faixa de preço, vai ter uma expectativa diferente. Então, na minha visão, dois canais têm que estar disponíveis de forma plena. Tem que ter loja física, completando treinada de qualidade, e tem que ter um canal digital de ponta a ponta. Se você quiser comprar o carro online e receber em casa, você recebe. É exatamente isso, né? Na verdade, você precisa ter uma consistência, né, entre a parte digital e a parte física, né? Você não pode ter uma dicotomia. Então, o que mais a gente vê hoje no mercado é isso. A experiência no digital não chega à altura da experiência final que você tem no físico, principalmente nos segmentos de luxo, tá certo? Mas o fato é que isso tem que ser em todos os pontos de contato com o consumidor, né? Tem que ser absolutamente alinhados, né? E tem que ser de qualidade para dar a maior informação possível. Normalmente hoje, o que a gente vê? Dificilmente alguém vai comprar um carro sem ter passado pelo site da montadora, ter se educado, ter aprendido, tá certo? Então, quando vai para o físico, a venda hoje, o vendedor, ele tem que estar muito bem preparado, porque ele tem um consumidor que às vezes sabe mais do que ele. Tá certo? Então, essa consistência, né, de você iniciar pelo digital, porque normalmente é assim, como o Oswaldo falou, começa pelo digital, se informa pelos canais de mídia social, tá certo? Hoje, esses canais, esses influenciadores, eles têm muito mais poder de convencimento, ou não, do que uma propaganda na TV. Que é você, a empresa, falando dela mesma. Então, quando ele resolve gastar o tempo dele para ir no físico, tá certo? Ele tem que ter um vendedor que saiba com quem ele está falando do ponto de vista do preparo que ele tem, tá certo? Então, se ele entrou na loja, ele já está 50% querendo comprar o carro, né? E ali muita gente estraga a compra por não estar preparado
para enfrentar esse consumidor moderno. Eu acho que essa é o grande desafio hoje, o consumidor que já sabe muito do produto e chega lá. Claro que você tem os outros, mas também tem que respeitar a geografia. Você pega um país como o Brasil, uma cidade pequena, ou uma cidade grande, uma cidade do sul, é completamente diferente. Tá certo? No interior, as vendas são feitas muito no físico ainda. O cara vai lá, ele olha na internet, ele vê tudo, mas ele quer tomar um café com o cara da revenda. Entendeu? Ele quer escutar o que aquele cara recomenda. Então, você entender essa diversidade, eu acho que é a coisa mais importante. E o grande problema na jornada está mais ainda depois da venda. Aí é onde tem grandes oportunidades, toda essa parte digital, de você reduzir o estresse, tá certo? De quem tem um produto ou tem um problema num produto. Né? Ninguém quer gastar tempo para ir na revenda arrumar carro. Ninguém quer pagar caro para arrumar carro. Tá certo? Ninguém quer pagar por algo que ele não entendeu que ele está pagando. Então, tem aí muito espaço para evoluir, né, no digital, e quanto mais você evoluir no digital, mais você precisa preparar quem vai receber esse novo moderno consumidor, que está muito bem equipado para falar com você na escolha do produto que ele vai fazer. Boa. Então, Gondo, como é que a gente equilibra essa equação aí num país de dimensões continentais e com tanta diversidade, principalmente cultural, né? Eu acho que tem que entender as necessidades e entender bem que os clientes são diferentes. Cidades menores, cidades médias, cidades grandes. Cada cliente tem um comportamento antes de comprar um carro, né? Mas no final, todos buscam muita informação hoje, nos sites, com jornalistas especializados. Então, acho que o nosso papel é ter tudo isso muito bem organizado, de forma clara, e principalmente dar ferramentas para a nossa equipe de vendas, né? Formatos que os nossos vendedores possam utilizar e enviar, por exemplo, por WhatsApp. Acho que isso é o papel que os fabricantes têm. Acho que o grande desafio, como foi falado, os clientes eles chegam cada vez mais bem informados. Quando ele vai na concessionária, ele já está quase decidido a comprar. Né? A quantidade de visitas antes, 3, 4, 5 visitas antes de comprar um carro, agora 1, 2 no máximo, e ele já tem informação para poder comprar o carro. Né? Então, acho que isso, o papel do vendedor continua sendo bastante importante. Além disso, o pós-venda, né? Acho que o pós-venda é um tema importante, porque a gente tem que evoluir. Acho que o que o cliente espera e ele quer é transparência e facilidade. Por exemplo, tudo que é o sistema de agendamento, a comunicação rápida por WhatsApp, orçamento pelo WhatsApp. Então, acho que tudo isso já são práticas de mercado. Acho que um tema que, quando a gente fala de comprar carro e nem na concessionária, eu concordo com o Rogério, acho que é difícil, as pessoas ainda, como é um bem caro, vão na concessionária. Agora, a experiência, por exemplo, no sistema de aluguel de veículos. No início, quando a gente lançou essa oferta no mercado, tinha um site só para isso, um aplicativo no celular, e tinham clientes que já tinham experiência com a marca, com o carro, e que alugavam o carro, eu quero que seja entregue na minha casa. E isso começou no início a funcionar super bem. Então, hoje tem uma porcentagem, no caso de aluguel de veículos, que ele faz tudo pelo aplicativo e recebe o carro em casa no aplicativo da Mobiliza Financial Services, que é o banco da Renault. Pablo, aí nos Estados Unidos é diferente daqui? Para não repetir, vou usar dois exemplos como uma analogia no setor automotivo, porque o cliente escolhe, né, se é o digital e o físico. Então, por exemplo, se vem aqui nos Estados Unidos a tomar um café e você tem a opção de tantos dólares, pode ser no digital, e você vai lá e paga $2, ou pode ir no Starbucks, que também tem o digital, ou você paga $4 e aí fica no sofá conversando com pessoas. Tem públicos para todos os gostos. Tem aquele cara que quer ir no digital e estar mais rápido, e tem aquele que pode pagar um pouco mais caro e conversar. Até no Brasil, o Banco Santander, que os bancos foram todos digitais, Santander também abriu essas lojinhas com café de coworking. Então tem um público, não sei, acho que no futuro cada vez será mais digital, mas tem um movimento acelerado de que as pessoas procuram essas conexões individuais. E o Rogério mencionou o cafezinho, mesmo nas concessionárias daqui dos Estados Unidos, tem café, e quando eu visitava as concessionárias, muita gente vai lá a tomar um café e conversar com os vendedores. Então, deixa o cliente escolher, e tem que ter dois canais separados, mas muito bem administrados. Muito bom. É curioso que tem uma outra pergunta aqui, ainda nessa linha de jornada do cliente, mas que ela tem um caráter meio consultivo. Acho que essa pergunta veio de algum consultor. Olha só, a pergunta é se existe oportunidade de aprimoramento na jornada do cliente
que vocês entendem que ainda podem ser exploradas, desde a pesquisa para a compra até lá no final do pós-venda? Quem é que começa essa? Pablo, começa você essa. Depois a gente vai lá para o Osvaldo, o Rogério e termina no Gundo. Tem muita oportunidade de melhoria, mas muita. Principalmente na pós-venda, né? Mas eu acho que o caminho digital, todos nós tentamos, acertamos, erramos, acho que mais erramos que acertamos, mas tem todo esse jornal digital que cada vez é mais fundamental. Eu acredito que com as câmaras de inteligência, com a inteligência artificial, as empresas vão ficar cada vez mais espertas e vão ir melhorando essa experiência. Mas com certeza, eu acho que estamos em um início desse jornal digital. Os bancos, por exemplo, estão muito mais à frente em indústria automotiva. Eu acho que nós, como indústria automotiva, podemos olhar para os lados e aprender de outros e incorporar boas práticas de outras indústrias. Eu acho que há um consenso, a oportunidade é gigante, né? O Roberto também citava, né, da pobreza, da carência de algumas das ferramentas digitais, mas como eu falava, né, software são camadas de desenvolvimento. Nós somos uma camada muito primária ainda. Não só vão ter novas ferramentas de melhoramento, mas também o maior número de usuários que vão puxar o foco, a prioridade das marcas e desenvolver também os canais digitais. Então, os canais físicos eternamente vão ter oportunidade de melhorias e o desafio de um novo consumidor que vai desafiar esse novo vendedor, esse novo contato do ponto de venda. Mas os canais digitais têm muito a evoluir em software. Eu lembro que teve uma vez, a gente fez por mais processos digitais que você vai criando, chega uma hora que pediram para mim, Oswaldo, está inovando demais, calma. Vamos segurar um pouco, senão a gente não sai para todo lado que vai. Então, teve uma série de ideias que a gente queria ter implementado, quando a gente trouxe a marca chinesa para cá, e vai ficar para a próxima marca, porque não chegaram a ser implementadas, porque são disruptivas e requerem realmente uma mentalidade de aceitar que as coisas podem ser feitas digitalmente. Às vezes o consumidor está muito à frente das marcas. Eu vou ser um pouco radical aqui, tá? Na questão digital, o que a gente vê hoje está atrás da tecnologia. Já tem tecnologia melhor e não está refletida. Tá? Então a gente está andando devagar. A tecnologia já está disponível, já está lá. Eu gosto de entrar nos sites das empresas de veículos mais refinados e mais caros. Estamos falando aí, não vou dar nomes, né? Não tem problema, mas estou falando de carro de 1,5 milhão, 3 milhões. E não estou falando de sites locais, eu entro lá no original. E é decepcionante muitas vezes. Resolvi que eu vou comprar o tal do carro de 1,5 milhão, eu vou ver como é que eu faço. Eu entro lá e você olha e fala, pô, mas só isso? Eu não estou conseguindo entender. E que isso aqui? Você está entendendo? Sim. Então, são carros praticamente individuais, que tem muita modificação que você pode escolher, né? E está para trás. E o grande desafio das empresas, e aqui todos nós trabalhamos em grandes montadoras durante muito tempo, é o seguinte: você planeja e as coisas não acontecem. Você tem um país gigante, tem distribuidores em tudo quanto é canto, tá certo? E eu tive, né, recebi cartas, né, de consumidor quando eu estava lá na Ford. A gente tinha preparado tudo, uma estrutura fantástica, todo mundo aprovou, todo mundo fez o deployment para todas as revendas, e aí de repente aparece um consumidor que manda uma carta para você e você descobre que não fizeram nada parecido com aquilo que tinha que ser feito. Então, é um grande desafio, essa parte principalmente. Então, o digital é tecnologia, é realmente entender a importância disso até o final da venda, né, no final da jornada. E no físico é disciplina, treinamento, qualidade na seleção de pessoal e, obviamente, controle, né? Você tem que estar lá olhando e vendo, e é infinito. Sim, sim, sem dúvida. Bom, a gente vai agora tratar a nossa penúltima pergunta. É um ponto trazido pela plateia, interessante também, é constantemente debatido aqui no programa, que é o confronto entre as alternativas de posse ou serviço de mobilidade. A gente já tangenciou esse assunto aqui um pouco antes. Mas nesse cenário ainda meio incerto, né, como é que vocês veem as montadoras ajustando seus portfólios para, enfim, atender diferentes perfis de consumidores, desde lá do entusiasta da posse ao adepto de assinatura ou compartilhamento? Só para complementar, acho que da resposta anterior, acho que um dos grandes desafios que a gente tem é conectar o mundo digital com o mundo físico, né? Acho que os clientes, eles fazem muita coisa no mundo digital, mas quando ele chega na concessionária, tem que recomeçar e a gente não tem esse link entre o que é o mundo digital com o mundo físico nas concessionárias. Acho que outro ponto importante que falou o Rogério, por exemplo, gestão de leads. Todo fabricante tem uma estratégia, ferramentas para fazer gestão de leads. No passado a gente dizia, olha, tem que responder um leads em 48 horas, 24 horas, hoje tem que responder um leads em 10 minutos. Mas no final, para implementar tudo isso, você tem uma rede de concessionários, você tem os vendedores, e
que nem sempre respeitam todos os processos. Então, acho que aqui tem um desafio enorme e muito a melhorar nos processos, né? Quando a gente fala de processos de garantia na rede de concessionários, a maioria tem que assinar vários papéis, né? Na Renault, a gente implantou um projeto zero papel. O cliente ele faz tudo digital no pós-venda. O checklist, a garantia, é uma assinatura única e zero papel. Então, foi um projeto que começou há alguns anos, que hoje está implementado em toda a rede de concessionários. Com relação a posse ou alocação, né, acho que a maioria dos fabricantes do Brasil lançaram, acho que os serviços de mobilidade, né, serviços de assinatura, de locação de veículos, mais focado na longa duração, contratos de 12, 24 meses. Eu acho que é uma alternativa para o cliente, né? Acho que o cliente que faz assinatura, ele tem um perfil diferente daquele que está comprando, né? Ele quer simplicidade, previsibilidade, conveniência e, sem dúvida, o custo tem que ser competitivo, né? E eu acho que nas concessionárias ficou também uma alternativa para aqueles clientes que muitas vezes não têm o financiamento aprovado. Então, acho que isso também é uma solução, uma alternativa para você poder vender uma outra forma de vender o carro para o cliente, né? Agora, daqui até 2040, eu acho que vai crescer, sem dúvida, o serviço de aluguel de veículos aqui no Brasil. Agora, o peso que vai ter, acho que é muito, muito difícil de definir. Eu acho que vai ser muito relevante, né? A gente já falou sobre isso, nos Estados Unidos é muito relevante, acho que o Brasil vai ser muito relevante por 4 motivos. Primeiro, pelo tamanho do bolso, né? É muito mais fácil pagar uma assinatura, um valor mensal, que qualificar para um crédito e comprar um valor de 150 mil, 200 mil, 300 mil reais. Então, eu acho que o primeiro entra pelo bolso. Segundo, a questão de geração, né? As gerações novas não querem ter o bem, certo horas do bem, seja uma casa, um carro ou um celular. Eles gostam de alugar e pagar por um serviço. Então, eu acho que o consumidor mudou. O terceiro ponto são as diferentes tecnologias. Tem tanta tecnologia que nós já conversamos aqui nos blocos anteriores, que é difícil saber se você gosta de um, de outro, e experimentar esse tipo de veículos. E com tanto, e o quarto bloco é a inovação. Com tanta inovação que vai vir, um carro que foi lançado 1, 2, 3 anos atrás, já é obsoleto em termos tecnológicos no dia de hoje. E isso vai acelerar. Então, por todos os ingredientes, eu acho que o carro por assinatura vai acelerar e vai ser muito, muito similar a um plano de celular. Que você paga por mês um valor, e depois de acabar, você vai mais por 5 reais, ou 10 reais, ou 100 reais a mais por mês, você consegue fazer um upgrade daqui a um ano, e o cliente fica no seu circuito virtuoso. Bom, eu concordo plenamente aí. Eu só não sei se eu entendi a pergunta, foi sobre serviços, né, de uma maneira geral, né? Está querendo comparar posse com serviço, né? Eu acho que a questão do serviço é natural que vai crescer cada vez mais o pagar pelo uso e não pelo bem, tá certo? E quando a gente tiver veículos muito mais digitalizados e atualizáveis, esse produto ele vai ter um valor residual maior, porque ele se atualiza cada vez mais, entendeu? E isso vai ajudar nesse processo. Mas, sem dúvida, isso. Agora, só abrindo parênteses, existem muitos outros serviços que as montadoras vão oferecer para facilitar a vida das pessoas. A gente vê muito isso no setor de veículos comerciais, né? Isso já está bem desenvolvido. No de uso pessoal ainda não está, mas isso também vai ser, tem algumas coisas já, mas isso também vai estar muito mais desenvolvido, e as pessoas vão pagar pelos serviços, né? Vão pagar pelo uso do carro, vão pagar pelo aquilo que ela consegue fazer dentro do carro, que é oferecido para ela, target para aquele consumidor e para as necessidades dele. Muito bem. Oswaldo, fecha agora essa rodada. Obrigado, Bacelar. Você deixou por último porque sabe o quanto que eu sou fã, né? Porque, mesmo tirando os períodos de montador, eu nunca comprei um carro na minha vida, né? Eu sou um grande vendedor, talvez, de carros, mas o único carro que eu comprei é um carro de coleção que eu guardo na minha garagem, e esse eu fiz questão de comprar. Mas os outros eu sempre tive carro por assinatura, até porque a gente aprende isso dentro da montadora, a gente usa um carro de frota, né? A gente se desapega desse negócio da posse do carro. Mas, sem dúvida, as razões que o Pablo explicou perfeitamente, todas as razões que devem crescer cada vez mais esse negócio de carro por assinatura, principalmente no Brasil. Eu acrescentaria um fator extra para o Brasil que é muito curioso. Pela abertura que a gente tem para todos os mercados, essas novas marcas chinesas entrantes, a grande dúvida de pós-vendas e valor de revenda, é a grande forma delas entrarem. Nós não estamos sabendo explorar isso direito. Eu já insisti, já conversei, mas na China esse business não é muito bem desenvolvido. Esse é um problema seríssimo, porque o valor residual do bem lá é muito inferior.
Então a compra que existe no mercado chinês é muito diferente. E eles sentem insegurança de praticar algo que seria tão inovador em tecnologia, mas principalmente em segurança de marca, uma grande forma de experimentação para essas novas marcas entrantes. Então acho que é um fator a mais que puxa o Brasil para frente, sem dúvida alguma, e o carro por assinatura, cada vez mais, se conseguir baixar um pouquinho esses juros aí, vai ajudar demais. Se bem que quem já comprou o carro financiado já paga esses juros, né? A Renault fez uma combinação muito legal, no modo de dar uma entrada no carro por assinatura, né? Você não depender tanto dos juros do carro por assinatura, porque senão você fica 100% suscetível à aplicação dos juros. É uma forma de amortizar o impacto financeiro no valor final. Mas eu vejo uma nova geração de consumidores chegando, como eu disse, nossos jovens de 15 anos, quando eles tiverem 30 anos, daqui 15 anos, em 2040, cada vez mais desapegados da posse, querendo experiência, querendo uso, e uma transformação muito curiosa, que a gente não entende muito bem. No salão automóvel tem duas dessas minivans de ultra luxo chinesas, e na verdade elas são uma moda asiática. Você pode ir para o Japão, pode ir para a Coreia, e você vai ver essas minivans que tem um assento de poltrona executiva realmente absurdo de tecnologia dentro do carro. Isso é feito pouco para quem é muito rico, eles chamam de carro do presidente. E usa o motorista, na verdade, sempre um carro de frota da empresa, e o carro do motorista te levando e você indo dentro, ou o carro por aplicativo, onde você não se importa com o desenho externo do carro. Então quem vê uma minivan de luxo a 800 mil reais para ser um negócio desse aqui no Brasil, fala, meu, o cara tá louco comprar um carro feio desse. Quando o carro vira serviço, o desenho importa menos. Quando o carro vira autônomo e fica mais caro, o desenho externo vai importar menos e a sua experiência dentro do carro vai importar muito mais. Então, cada vez mais a solução de carro como setor, do meu ponto de vista, vai crescer muito. Muito bom. Vamos então para a nossa última pergunta, fechar o nosso quarto e último bloco, fechar, na verdade, o nosso painel. E vem bem a calhar a gente pensar mais uma pergunta das tantas que a gente recebeu do nosso público. Aliás, aproveitar aqui para reforçar os agradecimentos, né, inúmeras participações, inúmeras sugestões de perguntas que a gente recebeu. Muito obrigado de coração para o nosso público. Mas do que trata esse último ponto aqui, né? Analisando justamente as interações com o público do programa, e no que diz respeito aos veículos híbridos, a gente voltou àquela questão que a gente já discutiu aqui sobre as dúvidas em relação aos veículos híbridos. E a gente deu um show de informação aqui, dissecou todas as alternativas híbridas que existem no mercado, mas a provocação, que também tem um quê meio consultivo, também deve ter vindo um consultor, com base na experiência de vocês, quais as iniciativas que vocês recomendariam para que essas possibilidades de mercado ficassem mais claras para os consumidores? Eu acho que o setor, de forma geral, pode ajudar, né? Acho que um exemplo, acho que foi mencionado aqui, é o Salão do Automóvel de São Paulo. O que está sendo feito lá de test drive, com todas as marcas, com várias tecnologias que estão lá, é super bacana, né? Tem 10 carros para test drive, o cliente pode ir lá, pode testar e aprender dessas novas e diferentes tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado. Acho que o segundo tema, sem dúvida, depende das nossas concessionárias, dos fabricantes, de incentivar também a disponibilidade de carros para test drive nas concessionárias. E acho que também é um tema que inclui jornalistas especializados na área automotiva, né? Que tem um papel importante de esclarecer, de comunicar todas essas tecnologias que estão disponíveis e todas as novas tecnologias que estão chegando e que estão equipando os carros aqui no Brasil. Eu acredito que o importante é falar na linguagem do consumidor. O que é importante para ela ou para ele, já seja no preço, já seja na tecnologia, já seja no meio ambiente, já seja no combustível, seja biocombustível elétrico. Eu acredito que precisamos simplificar a mensagem, lembrar de uma forma ótima de que em 1 hora, 2 horas você consiga testar vários segmentos, várias tecnologias de uma vez, fazer uma opinião. Mas a mensagem simplificada é fundamental. Eu acredito que quando eu enxergo hoje todas as tecnologias e as explicações, é uma coisa normal que não tive toda a nossa experiência na indústria automotiva. Então, eu acho que a simplificação da mensagem é fundamental. Foi muito interessante, né, ter implementado uma marca de veículos eletrificados, algumas experiências que a gente teve. Num certo momento, a gente contratou uma influenciadora fortíssima, né, com milhões de pessoas no canal dela, que falava uma linguagem extremamente popular, para tentar explicar isso para as pessoas, de uma linguagem mais próxima possível. Foi muito bem, se pagou, ela fez muito bem feito, mas as pessoas, na verdade, hoje, elas vão atrás de quem elas confiam e de quem elas ouvem. Então, os canais de vídeo, de YouTube, de TikTok, em peso menor,
os vídeos mais curtos do Instagram, no final são os grandes formadores de opinião, são que explicam. O grande problema aqui nesses canais, como está tendo muito carro, assim, é uma coisa apaixonante, né? Carro, futebol, você começou a postar, vai ter gente seguindo. Então, como dá muito clique, dá muito acesso, tá todo mundo falando. E tá muita gente falando muita bobagem. Porque se você não passar a informação para frente correta, é muita bobagem. O ponto é que eu vejo que a linha de comunicação das marcas, das empresas, dessas tecnologias, ainda está numa era que eu e o Rogério vivemos muito. A gente fazia nossas reuniões de Tier 1, chamava 5 revistas mais importantes e lançava o produto. Depois a gente fazia a reunião de imprensa com todo mundo. E esse formato de quando você tem um lançamento, você colocar, você vai falar do teu produto, do que mudou no teu produto. Você não vai explicar exatamente aquela tecnologia nova. Então, o fato é que o brasileiro consome muito conteúdo de tecnologia automotiva nos canais respectivos. E as marcas têm que gerar pílulas de conteúdos constantemente para ir educando esses influenciadores e eles irem colocando isso no canal, na linguagem deles. Eu acabei de ver uma experiência muito recente, foi muito curioso, né? Eu fiz uma viagem longa com um carro plug-in híbrido, 400 km com 18 km por litro. O influenciador foi, pegou um carro de uma concessionária, mal instruído pelo vendedor, e fez uma viagem menor. E postou no vídeo, o carro fez 8 km por litro. Foi muito engraçado porque as redes sociais tomaram conta dos comentários dele, falaram, você usou o carro errado. Claro, se você pega, entra com a bateria vazia e usa o motor a gasolina para ser gerador e lota a bateria e não usa a energia elétrica que você armazenou, você só consumiu gasolina, parabéns, 100 quilômetros. Deixou de rodar de graça praticamente com a energia elétrica que estava gerada. Mas a culpa é do influenciador? Não, a culpa é de quem entregou o carro para ele. E quantas pessoas viram aquele vídeo e saíram com uma impressão errada a partir daquela fala? Então, tem que se formatar pílulas de conteúdo, tem que ser um pouquinho fora da marca. Você tem que pensar um pouquinho na explicação da tecnologia. Claro que você vai falar bem da tecnologia que a sua marca tem. Mas esses influenciadores que estão com tanto peso, com tantos views, com tantos canais, e tanta gente falando tanta bobagem, porque lê um release lá de fora e não soube nem interpretar na verdade, para ter um sistema de educação, pílulas de conteúdo, e as marcas têm que falar uma coisa desconhecida, marcas desconhecidas, tecnologias desconhecidas, e elas têm que informar primeiro esses influenciadores que estão formando essa imagem no campo. Seguindo aqui aí um pouco do que o Oswaldo falou, que está absolutamente correto, o que eu vejo hoje é o seguinte, acho que isso a gente vê nas montadoras, nas empresas de uma maneira geral automotivas, o seguinte, o mundo da comunicação mudou dramaticamente, os influenciadores, que a gente chamava de mídia, você pode chamar de imprensa antigamente, mas são toda essa turma aí, que no Brasil você tem um grupo enorme. Você quer fazer um evento com 300 pessoas presenciais, você faz facilmente. São dedicados à comunicação automotiva. Você põe 300, fácil. Tá? E tem de todas as regiões. Muitas montadoras, acho que uma boa parte das montadoras não entende, e principalmente as chinesas que estão chegando, eles não entendem como funciona isso e como você prepara esses caras. É muito mais fácil você fazer marketing. Põe lá, faz, aparece. E isso daí é você falando de você mesmo. A maior credibilidade vem quando os terceiros estão falando de você. Tá certo? Então, tem uma ciência, tem estratégia, tem tecnologia, tá certo? E tem investimento para você fazer isso, né? Para trabalhar essa população, para educá-los, para que eles tenham ferramentas. Hoje, você pega um influenciador desse, ele passa por mês, menos de 5 dias na casa dele. Por quê? Porque tem evento o tempo inteiro. Mas muitos desses eventos, eu sei porque eu tenho muito relacionamento com eles, eles falam para mim, poxa, gastei um tempão para ir até lá, conteúdo muito ruim, eu não consigo gerar não consigo gerar conteúdo para o meu pessoal, para o meu público. Entendeu? Então, hoje, falta aprender como lidar com esse grupo, que é um pouco do que o Oswaldo colocou. Tá certo? Tem que ter carro, eles precisam dirigir, eles são os melhores caras para transmitir a experiência que eles tiveram através de todo. A maior parte deles é multiplataforma, mas você precisa saber lidar com esse grupo que hoje é fundamental. Antigamente, a gente colocava uma propaganda na Globo e o trabalho estava feito. Hoje, todo mundo é jornalista, todo mundo é comunicador. Então, você, com esses especializados, você precisa ter a estratégia, o conteúdo, o investimento correto, e poucos fazem isso bem feito. Então, principalmente nesse momento, onde você tem muitas marcas, é uma bagunça de marcas, de modelos, de segmentação, de propulsão, fazer um trabalho bem feito com esses comunicadores, eu diria que é chave, talvez mais estratégico de qualquer coisa que você possa fazer no sentido da pergunta que foi feita.